Fala no segundo ano, tranquilo? Seguinte, ó, exercício aí para dar uma revisada aí de todas as semanas aí das aulas que vocês estão recebendo aí, valeu? Então o que acontece, gente? Todo esse processo que a gente trabalhou na aula 1, 2 e 3, basicamente se refere ali a bem aquele início do iluminismo e todo o processo ligado ao iluminismo e todo o discurso que foi feito no iluminismo ali, tá? Então vamos lá, gente, ó, seguinte... Primeiro eu vou começar aqui com um exercício aqui, ó, para fazer realmente, cara, uma base para vocês de novo aí do iluminismo, beleza? Por mais que é o bloco aí, é legal sempre vocês terem. Bem, gente, aqui, ó, qual a base do iluminismo e seus princípios? Então é o seguinte, ó, pegou a ideia da base do iluminismo, já vão direto aqui, ó, na razão, beleza? Então o que acontece? Razão é a existência única aqui. É tudo que simplesmente que move o processo ligado ao iluminismo, a experiência, todo o processo ligado à investigação, razão, beleza pura. Então o que acontece? Isso aqui basicamente vocês vão ver, ó, vai pegar a ideia do racionalismo, beleza? E daí, razão, racionalismo, você vai identificar isso lá no Renascimento, tá? No Renascimento e, logicamente, aqui, ó, na Grécia. Então, lá na Grécia Antiga, principalmente lá na Grécia Ateniense, beleza? Então, toda aquela ideia da filosofia, do desenvolvimento da razão, contra a ideia, logicamente, o quê? Mítica, beleza? E daí, meu? Como simplesmente o iluminismo é a luz, é a ideia do século XVIII, os princípios aqui, ó, a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Pode ver, ó, vai ser o futuro lema da Revolução Francesa, gente. Lindo aquilo, lindo, maravilhoso. Show, beleza? Agora, moçada, a ideia aqui era promover uma igualdade jurídica, social, econômica e tudo mais. Porém, gente, a igualdade jurídica a gente até entende, beleza? Agora, a social e a econômica é uma piada, beleza? Então, o que acontece? Concordando ou não, vocês têm que pensar, a ideia do iluminismo ela simplesmente vai ser uma grande ideia ligada à transformação na política. Porque, tecnicamente, o que vai acontecer aqui, gente? Os regimes absolutistas europeus, eles vão começar o quê? A declinar. Aí você vai pegar aqui, ó, um grande exemplo. Eles usam a Revolução Francesa. E por que eu estou colocando também a Revolução Francesa aqui, ó? Porque ela serve para todo o conteúdo que vocês viram aqui, ó. Devido à participação da mulher na Revolução Francesa, beleza? Já falo mais um pouquinho aí. Então, ó, a Revolução Francesa vai tirar um regime absolutista. Olha lá, o Luís XVI, que depois vai ser guilhotinado lá na fase republicana, tranquilo? Então, a política transforma. A economia. Bom, gente, a economia, ó, simplesmente entra agora a ideia liberal, ou seja, o fim do mercantilismo. Deixa eu colocar aqui, ó, o fim do mercantilismo. Então, o que acontece? Todas as ideias ligadas a pacto colonial, principalmente, elas vão começar o quê? A ruir, beleza? Transformações sociais, gente, não vou nem ficar aqui falando, a igualdade predominou. Porcaria nenhuma, tá? Quando você pega aqui em transformação social, é justamente, vamos pegar a parte boa, que é ruim. Ó, agora vai existir o quê? Uma participação burguesa, tá? Então, o que acontece? Não vai ter uma transformação social plena. Você pega a própria Revolução Francesa, a quantidade de mulheres que participaram lá, na tomada dos chateaus, na queda da Bastilha, a invasão de Castelo, a invasão de Versalhes, a invasão de tudo que é lugar, ela foi gigantesca. Na hora de aproveitar isso aí, ó, a mulher simplesmente recebeu o quê? Nenhum muito obrigado. Vai ter lá a famosa Declaração dos Direitos do Homem. Pô, show de bola! Chegou a existir, cara, uma declaração dos direitos da mulher. Só que a mulher, logicamente, o quê? Não foi nem lembrada nessa porcaria porque ela não foi aprovada. Tranquilo? Então, isso é para vocês terem uma base do que é toda a ideia e por que as transformações sociais, no caso da mulher que a gente viu na aula 1, 2 e 3, elas não ocorreram. Beleza? Agora, vamos lá para a questão 2. Então, lá, gente. Você pega o Rousseau. O estudo de Rousseau sobre a mulher é racional, científico? Interrogação. Gente, isso aqui é uma questão muito pessoal, de vocês ir lá e analisando, cara, tudo que eu passei para vocês e os textos que tem, internet, cara,
sei lá, YouTube, onde vocês forem procurar, quem quiser dar uma aprofundada nisso aí, beleza? Então, o que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte, você pega lá o Rousseau, aí nós temos o Rousseau, nós temos o Montesquieu e nós temos o Voltaire. Basicamente, cara, quando você pega esses três pensadores aqui, ó, do iluminismo, eles são grandes defensores do que? De regimes representativos. Simplesmente eles são defensores, cara, de uma monarquia constitucional, ou seja, eles são pela liberdade política, pela liberdade individual, pela liberdade. Beleza. Só que, gente, quando você pega lá aquele texto que eu falei lá para vocês, do Rousseau, que ele fala justamente ali, colocando uma mulher num papel secundário, gente, aí tecnicamente como é que entra a ideia do racional aí? Cara, você diminuir simplesmente uma pessoa não é racional. Então, basicamente, você vai pegar aqui esses autores iluministas, não somente esses aqui, mas, cara, a ideia do pensamento iluminista. Anti-escravidão. Então, o que acontece? Espera aí, a escravidão, o homem sugando o homem. Aí, de repente, o quê? Não pode sugar um escravo, mas pode sugar a mulher. Então, que racional é esse aí? Beleza? Então, o que acontece? Essa ideia aqui, ó, de condição da mulher, cara, simplesmente, na minha opinião, me parece nada racional. Ou seja, colocar ela numa condição somente o quê? De submissão, do lar. Não tem uma ideia nada racional, beleza? Porém, gente, eu não posso ficar só nisso aqui, na minha opinião. A gente tem que pegar simplesmente o quê? Toda a ideia da sociedade da época ali, que ainda é patriarcal, beleza? Então, o que acontece? Essa ideia de uma sociedade patriarcal aqui, claro, homem, ou seja, o homem é o provedor, beleza? O homem que vai trazer simplesmente a comida para dentro de casa. Ou seja, você pegando desse princípio aqui, ó, ele vai ser o quê? Racional. Porque eles arrumaram uma explicação lá para colocar a mulher como o quê? Inapta para condições simplesmente lá de política e poder. Beleza? Então, isso daí fica sendo o quê? Um processo científico. Vamos pegar um dos textos que eu passei para vocês ali, a ideia biológica. Eu não sou biólogo, tá? Eu não sou cientista, não sou biólogo, não sou médico, não sou nada. Também é o quê? Uma explicação científica para o processo, tá? Então eles vão começar a usar uma ideia de uma explicação de um discurso novo para simplesmente o quê? Colocar a mulher num papel somente de representante do lar. Beleza? Agora, aí nós temos aqui, para fazer uma comparação, a questão 3. Ou seja, como era antes. Então, a ideia de família extensa, cara, para vocês terem sempre na cabeça de vocês aí. Beleza. Então, agora que vamos começar a fazer o processo aqui, ó. Primeiro, lembrem lá, ó, marido, mulher, agregados, simplesmente dividiam o mesmo espaço, beleza? Então, o que acontece? O que se chama daí lá de espaço público e espaço privado. Sempre lembrando aqui, gente, ó, aí, essa condição, cara, que o Rousseau vai colocar aqui juntamente com outros iluministas vai ser, nada mais, nada menos, o homem vai ser o responsável, cara, pela grana, pelo trabalho, né, pela produção, pelo poder, pelas decisões, tudo isso no espaço público, tá? E na mulher, a ideia do quê? Simplesmente espaço privado. Aqui não, gente, ó, aqui todo mundo vive na mesma, cara, simplesmente o que é no mesmo espaço. A mulher, além simplesmente o quê? De trabalhar também na produção, se quiserem colocar aí com uma ideia da resposta de vocês, ela vai lá e faz o produto, ela também ainda o quê? Cuida dos filhos. Ou seja, a ideia da educação, da criação e tudo mais, beleza? Então o que acontece? Isso aqui, ó, é para vocês verem que o iluminismo vai, digamos assim, ó, preservar, tá? Vai preservar. Outro lance, nessa ideia aqui, pré-sociedade industrial, a mulher não é considerada frágil. Então, logicamente, o que, ó?
ela pode ir lá e trabalhar, sei lá, como, sei lá, vamos pôr aí, costureira, como qualquer outra profissão aí, qualquer outro ofício, tá? Então não existe aquela ideia de divisão por sexo. Aí, ó, volto eu aqui falar para vocês, ó, a ideia de divisão por sexo, bastante biológica também pregada aqui pelos iluministas, beleza? Então o que acontece? Isso aqui, gente, que é tal da família extensa, ela vai sendo substituída pela nova condição que vai surgindo aqui, beleza? Então, a sociedade industrial, que a gente chama aqui, ó, o sistema fabril, basicamente vai criar o quê? Uma condição onde a mulher vai ficar mais em casa e o homem vai sair para trabalhar. Beleza, gente. Só que agora aqui, ó, aí a gente tem que desenvolver. Se vocês pegarem lá, se não me engano, foi na aula 3, eu coloquei a ideia para vocês do salário. O homem leva o salário, ou seja, ele sai de casa, vai trabalhar na fábrica e traz o salário para a mulher que está justamente o quê? Em casa cuidando dos filhos. Beleza, gente, isso aí é um discurso. Mas não esqueça que mulheres também trabalhavam em fábricas, não era a maioria, beleza? Ganhavam muito menos que os homens. Crianças trabalhavam em fábricas também, e trabalhavam e ganhavam muito menos que os homens. E daí, gente, para fechar toda essa ideia aqui, não importa se é público, se é privado, o conceito que vocês têm que pegar aqui na cabeça é o seguinte, pegar um giz ali. O sistema fabril, ele é sistema, porque agora vai envolver muito o quê? Vigilância. Então o que acontece? Basicamente você vai ver aqui, ó, o trabalhador, homem, mulher, ele sofre uma intensa vigilância. Os horários, a produção, tudo agora é controlado pelo quê? Pela fábrica e pelo lá o seu patrão, o seu chefe, o seu imediato, seja lá o nome que você dê. Beleza? Então, procure aqui nos 3 exercícios, gente, ter uma diferença do que era antes, né, na fase pré-industrial, que é a família extensa, e tudo que vai acontecendo ali, ó, por causa da ascensão da burguesia por completo já a partir do século XVIII. Valeu? E dúvidas? Chame lá na plataforma. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.